Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mentalizando Direito. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 6 elementos que você não pode esquecer de jeito nenhum ao fazer uma reclamação trabalhista. E se você não é da área jurídica, é um trabalhador ou até um empresário, por exemplo, e quer entrar com uma ação trabalhista, saiba que você não precisa de advogado. A Justiça do Trabalho, ela dispõe de um benefício chamado Jus Postulandi, que determina que pessoas e empresas elas podem sim entrar com ações trabalhistas sem a presença de advogado. Mas preste atenção aqui, porque nesse vídeo eu vou te mostrar que fazer uma petição inicial, uma reclamação trabalhista, não é nenhum bicho de 7 cabeças. A estrutura e os elementos da petição inicial são tranquilos de entender e você vai terminar esse vídeo sabendo todos os elementos obrigatórios que são exigidos em uma petição inicial, beleza? Então assiste todo esse vídeo porque os últimos elementos são de extrema importância, inclusive teve reforma trabalhista em um deles. O processo do trabalho, ele inicia com uma reclamação trabalhista, né? Ou também chamada aí de uma petição inicial trabalhista. Essa reclamação na Justiça do Trabalho, ela pode ser escrita, mas ela também pode ser falada. Você sabia disso? É isso mesmo, o artigo 840 da CLT, ele permite que o autor entre com uma ação trabalhista sem advogado e ainda por cima sem escrever uma petição. Para isso, o reclamante ele precisa se dirigir ao fórum trabalhista e fazer uma reclamação ao servidor, levar também aí os documentos pessoais e as provas do pedido realizado. Então, quando escrita a petição, o autor ele precisa seguir alguns requisitos que são previstos lá no artigo 840, parágrafo 1º da CLT. O requisito número 1 é a designação do juiz do trabalho. A petição inicial ela começa como se fosse uma carta. Você precisa colocar para onde quer enviar essa carta. Nesse caso, é para um juiz de trabalho. Então, por exemplo, você pode utilizar o seguinte texto lá bem no comecinho da petição. Vamos supor, ao juízo da vara do trabalho de... Aí você coloca a cidade e o estado. Por exemplo, ao juízo da vara do trabalho do Rio de Janeiro / Rio de Janeiro. Depois do endereçamento, a gente passa para o segundo elemento, que se chama qualificação das partes. A qualificação das partes nada mais é do que colocar os dados do autor da ação e também os dados da outra parte, que na esfera trabalhista a gente chama de reclamado. A CLT ela não fala ao certo como fazer exatamente a qualificação das partes, mas a gente pode pegar, por exemplo, o Código de Processo Civil, que lá no artigo 319, inciso 2º, fala que a petição deve ter os nomes, os pré-nomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do réu. Beleza? Fechado a qualificação das partes, a gente passa para o nosso requisito número 3. O requisito número 3 é uma breve exposição dos fatos que justifique a entrada da ação. Vamos pensar no exemplo. Já sei, vamos dizer que você trabalhou em uma empresa de motoboy e não recebeu o adicional de periculosidade, e esse é o motivo que você entrou com a ação trabalhista. Você precisa contar isso para o juiz da forma mais simples e objetiva possível, intercalando com as disposições jurídicas pertinentes. Complicou? Então presta atenção que eu vou te dar um exemplo. Mas antes, se você puder, se inscreva no canal, isso ajuda muito o canal a crescer. É só clicar no botãozinho aqui no cantinho da tela, no lado inferior. E também já deixa o seu like aí que vai ajudar bastante a gente. Mas então vamos fazer um exemplo bem rapidinho aqui, olha só. A gente poderia escrever assim na petição. O autor trabalhou para a empresa reclamada de 1º de janeiro de 2019 a 1º de janeiro de 2021. Ele recebeu um salário de R$ 1.000 e exerceu a função de motoboy durante todo o período trabalhado, conforme a anotação da carteira de trabalho em anexo. Ocorre que o autor nunca recebeu adicional de periculosidade, conforme assevera o artigo 193, parágrafo 4 da CLT. Por esse motivo, deve a empresa reclamada ser condenada a pagar o adicional de periculosidade de todo o período contratual. Claro que esse exemplo é bem mais para didática, né? Ele está bem simples, mas note que falamos o essencial para o juiz compreender o caso. Falamos o tempo que o autor trabalhou na empresa e o salário dele, sendo que esses dois elementos nós vamos usar depois para calcular o pedido.
Falamos também o que ele está reclamando, que no caso é o adicional de insalubridade, e já demonstramos juntos o direito previsto na legislação. Depois de falar sobre os fatos, é preciso falar sobre os pedidos. E nós chegamos então no nosso quarto elemento, e foi ele que sofreu alteração com a reforma trabalhista. Agora a gente precisa indicar o valor de cada pedido. Então vamos na mesma linha de raciocínio. Seguindo o mesmo exemplo do nosso amigo motoboy, a gente viu que ele disse que trabalhou na empresa durante 2 anos e ele requer o pagamento do adicional de periculosidade durante todo o período. Então, ele vai ter que calcular quanto ele acredita que deva receber da empresa. Aqui pode dificultar um pouco as coisas, porque as verbas trabalhistas elas são calculadas de forma diferente uma das outras. No caso da periculosidade, o cálculo é feito com 30% do salário base. Então, se o autor recebia R$ 1.000, ele deveria receber 30% de periculosidade, ou seja, R$ 300. Se ele trabalhou por 2 anos, no caso 24 meses, nós multiplicamos os R$ 300 que ele deveria ter recebido por mês, vezes os 24 meses do período trabalhado. Então, o valor do pedido da ação referente à periculosidade vai ser de R$ 7.200. Presta atenção aqui que esse requisito é muito importante. O juiz ele pode indeferir a petição inicial caso ela não tenha o valor do pedido formulado. Fechou então? Então a gente parte para o nosso quinto requisito, que é o valor da causa. Conforme no nosso exemplo, o valor da causa vai ser de R$ 7.200, porque só tinha um pedido. Mas caso tivesse mais pedidos, como hora extra, por exemplo, a gente faria mais um tópico de fatos, faria mais um tópico de pedidos e somaria as horas extras com a periculosidade. Beleza? Aí a gente chegaria num valor total da causa. É claro que aqui a gente está mostrando um exemplo de petição inicial, onde a gente não teria um advogado para entrar com a ação. Mas se você for um advogado, é importante também fazer um pedido de honorários advocatícios. Então, depois de fazer os pedidos, a gente só precisa colocar o valor da causa e, por fim, colocar a data e assinar. Esses 3 são muito fáceis, né? E eu vou juntar todos como o nosso sexto requisito: o valor total da causa, a data e a assinatura. Viu como é fácil fazer uma petição inicial? É claro que, mais uma vez, eu digo que esse modelo é bem básico, com fins puramente didáticos. Mas para te ajudar, eu deixei um link aqui na descrição com um site que tem mais de 100 mil modelos de petições de todas as áreas do direito. Isso facilita muito o seu trabalho, porque a estrutura e as argumentações jurídicas estão todas prontas. É só você adaptar para o seu caso específico. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu te ajudo. E se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais dicas na área jurídica. Eu te espero no próximo vídeo, grande abraço e até mais. Valeu!